Fala galera, Argon aqui trazendo para vocês o time de valorização aí para a quarta rodada aí do Cartola. E o nosso time aí então está escalado aí com uma estratégia aqui de anti-negativo aí, colocando o Rossi no gol, né? Porém o Rossi não vai jogar porque o jogo do Flamengo não vai ser válido aí para essa rodada, pelo menos para o Cartola não vai ser válido. Então o nosso goleiro de verdade vai ser o Carlos Miguel aí do Palmeiras, galera. E o Carlos Miguel precisa apenas de 4.3 aí para começar a valorizar. Tem um confronto aí um pouco difícil aí contra o Fluminense, porém acredito que o Palmeiras consiga segurar o SG e ainda o Carlos Miguel pode fazer defesas e pontuar bem aí para atingir esse mínimo aí de valorização aí de 4.3. Na nossa zaga nós estamos aí com o Murilo, também do Palmeiras, também baratinho aí, bom nome aí para essa rodada aí, pensando em valorização. O Murilo aí precisando apenas de 2 pontinhos aí para começar a valorizar, baita nome aí para essa rodada. E o nosso segundo zagueiro vai ser o Gustavo Marques aí do Bragantino, que precisa de apenas 2.1 aí para começar a valorizar. Ambos os zagueiros aí se equivalem no mínimo aí para valorizar aí. Então, bons nomes aí para a rodada do Bragantino aí, um confronto um pouco, de certa forma, um pouco favorável também. Então, gosto do Gustavo Marques também, é um nome bem regular, acho ele interessante aí para essa rodada. Aí, na nossa dupla de laterais aí, estamos dobrando aqui o Bragantino também, né? Então, Andrés Hurtado aí do Bragantino precisa de bem pouquinho aí para começar a valorizar, apenas 1.2. O Juninho Capixaba precisa de um valor um pouco mais elevado, porém tem um grande potencial aí de pontuação e estourar na rodada. O Juninho Capixaba precisando aí apenas de 5.3 para começar a valorizar, porém com todo o potencial que ele tem aí de imitar ofensivamente. Então, acho que é um nome bem interessante para a rodada e bem válido devido ao potencial que ele tem. Agora, no meio de campo, galera, estamos aí com o Maurício, do Palmeiras, precisando de 4.1 para começar a valorizar. É um jogador aí que costuma finalizar, quem sabe aí uma assistência. Então, é um nome interessante aí para a rodada. Tem um confronto favorável aí contra o Fluminense. Vejo potencial aí de finalizações para o Maurício. Então, acho um nome interessante aí no time de valorização. Outro nome aí é o Gustavinho aí do Bragantino, precisando apenas de 1.5 aí para começar a valorizar, sem falar que ele é muito regular, desarma bastante, tem grande potencial de fazer uma boa pontuação nessa rodada. E para finalizar o nosso meio de campo aí estamos com Alan Patrick do Internacional, vai jogar fora de casa, porém ele é o cobrador das bolas paradas, tem o pênalti a favor dele, então e precisa apenas de 3.8 para começar a valorizar. Então se ele fizer algum golzinho ali, vai a valorizar bastante aí, ajudando o nosso time a mitar bastante nessa rodada. Agora vamos para a posição mais importante aqui do Cartola, vamos para o nosso trio de ataque aí para essa rodada. Vamos lá então. O Flaco Lopes vai ser o nosso capitão aí para essa rodada. Precisa de 5.6 aí para começar a valorizar. Sabemos aí do potencial ofensivo que tem o Flaco Lopes, tá com um valor um pouco elevado aí, porém é um jogador que a gente sabe que tem o potencial de fazer gols, dar assistência, é um jogador bem interessante para a rodada, então Flaco Lopes está escalado e vai ser o nosso capitão nessa rodada. Outro nome aí que também precisa de bastante ponto aí para valorizar é o Carlos Vinícius do Grêmio, porém é um outro jogador aí que tem grande potencial, cobra pênalti no Grêmio, finaliza bastante, precisa de 6.2 aí para começar a valorizar, porém tem esse potencial grande aí, o Grêmio tem um jogo favorável contra o Atlético Mineiro, então acredito aí no potencial do Carlos Vinícius, quem sabe pode imitar aí nos entregando 2 ou 3 gols aí na rodada. E para finalizar o nosso trio de ataque aí, eu tô com o Gabigol aí no time, precisando apenas de 3.4 aí para começar a valorizar. Gabigol aí, se o Neymar não for pro jogo, mas parece que o Neymar vai pro jogo, Gabigol pode ser um possível cobrador de pênaltis, então é um nome interessante, é um nome mais baratinho, né? O Neymar é um jogador mais caro, que tá custando 19 cartoletas. O Neymar aí, já vou dar a informação para vocês, quem quiser ir com o Neymar no time, apesar de estar custando 19 cartoletas, ele precisa apenas de 6 pontos aí para começar a valorizar. Então, é um nome que vale a pena, porém é um nome que tá bem caro aí na rodada. Então, eu optei aí pelo Gabigol no time aí, que é um nome bem mais barato, precisa de menos para valorizar, tem potencial de fazer gols aí, mesmo que não seja o cobrador de pênaltis, então gosto aí do Gabigol também. E para fechar o time aqui com o nosso técnico vai ser o Wagner Mancini do Bragantino, precisando apenas de
2,6 aí para começar a valorizar, galera. No nosso banco de reservas estamos com o Carlos Miguel, que eu já falei para vocês, precisando apenas de 4,3 para começar a valorizar. Aí na lateral reserva, eu tô com o João Pedro aqui do Grêmio, não tinha muitas opções mais baratas, porém como o Grêmio tem um jogo favorável e o João Pedro precisa de pouco para valorizar, precisa apenas de 1,4 para valorizar, vai ser o nosso reserva na lateral. Na zaga, galera, estamos aí com outro zagueiro aqui do Bragantino, que é o Pedro Henrique aí. Que é o Pedro Henrique, precisando um pouco mais para valorizar, precisa apenas de 2,6, ainda é pouco. Então eu acho que é um nome interessante aí para a rodada também. No meio de campo, coloquei o Paulinho do Internacional, precisando de pouco aí para valorizar, apenas de 1,8 para começar a valorizar. Então, um nome baratinho aí também, precisando de bem pouco aí para valorizar. E no ataque, o nosso reserva de luxo vai ser o Borré do Internacional, que também precisa de bem pouco, apenas de 3,6 aí para começar a valorizar. E um dado interessante aí do Borré é que ele já tem 6 gols na temporada em 8 jogos. Então, um nome bem interessante para gols, um ótimo reserva de luxo para essa rodada. Então, esse aqui ficou o nosso time de valorização. Espero que vocês tenham gostado do time. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. É isso aí então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!